O assunto desta manhã é a tesoura de poda da revisão. Acredito firmemente que, se você usar a tesoura de poda da revisão com sabedoria e diariamente, descobrirá que não há objetivo além da sua capacidade de realizar. E falo sério, nenhum objetivo além da sua capacidade de realizar. Quando eu era um menino de 7 anos, uma senhora me disse: Eu tive uma visão a seu respeito. Vou deixar isso bem claro para você agora. Eu não sei o que você vai fazer, mas me foi mostrado que você fará algo que, através dos séculos depois que você se for, o homem não vai desfazer. Eu posso ver isso, e através dos séculos você crescerá em estatura muito depois de ter se ido. E então 3 homens serão mencionados em centenas de anos que virão, e você será um dos 3 quando algo for discutido que foi feito para o homem. Sinto que o assunto desta manhã é que isto poderia ser isto, que, se eu nunca mais dissesse outra palavra e vocês ouvissem e acreditassem e realmente a usassem, esta seria a plantação que se espalharia de nós aqui, que amanhã não poderia desfazer. Pois é mágica, esta tesoura de poda de revisão. Realmente não é apenas a realização de objetivos, mas, se você fizer isso diariamente, despertará em você o Espírito de Jesus, que é o perdão contínuo do pecado. Neste ensinamento, o pecador deve sempre ir livre. Você nunca o condenará, pois, quando o Espírito estiver desperto em você, você perceberá que nele não há condenação, apenas perdão. E perdão não é como o homem do mundo pensa quando omite a execução real de sua vingança. O que queremos dizer com perdão é a identificação do outro que perdoaríamos com o ideal que o outro quer incorporar no mundo. E então fazemos a ele o que esperamos ou gostaríamos que o mundo fizesse conosco. Então, o que quer que eu mesmo gostaria de incorporar é a visão que devo ter de cada homem que encontro em meu mundo. Que nenhum homem deve ser descartado, todo homem deve ser redimido, e minha vida é o processo pelo qual essa redenção é realizada. E eu faço isso simplesmente identificando o outro com o ideal que quero externalizar em meu mundo. Agora voltaremos ao segundo de Gênesis. É dito: E Deus colocou o homem no jardim do Éden para lavrá-lo e guardá-lo. Agora, quando você lê a história, pensa que aconteceu há milhares de anos. Eu vim para lhe dizer que é agora. Você está agora no jardim do Éden e pensa que está excluído ou banido. Você está nele, e o jardim é sua mente. Mas você precisa, como todo jardineiro, precisa de tesouras de poda. Pois você dormiu, como lhe é dito naquele segundo capítulo. Tendo dormido, ervas daninhas apareceram no jardim, e as ervas daninhas estão se revelando pelas condições e circunstâncias da vida. Pois seu jardim está sempre se projetando na tela do espaço, e você pode ver, olhando cuidadosamente para seu mundo, o que você permite que cresça no jardim de Deus. Mas você tem uma missão, você tem um propósito, não é acumular uma fortuna, você pode fazer isso se quiser. Não é ser famoso, não é ser um poder poderoso, mas simplesmente cuidar do jardim de Deus. Esse é o seu propósito. Você é colocado no jardim para cultivá-lo e mantê-lo, para que somente as coisas amáveis cresçam no jardim de Deus. Agora, todo homem no mundo está enraizado em você que olha para fora e vê esse mundo. Todo homem está enraizado em mim. Ele termina em mim, como eu estou enraizado e termino em Deus. Porque ele está enraizado em mim. Ele não pode suportar outra natureza que não a que a raiz permite. Então ele está em mim, e quaisquer mudanças desejadas no mundo exterior podem ser trazidas somente se eu mudar a fonte da coisa que vejo crescendo em meu mundo. Você vê aqueles campos? Não se surpreenda quando vir gergelim. O gergelim era gergelim, o milho era milho, o silêncio e a escuridão sabiam, assim nasce o destino de um homem. Então não julgue, porque você é a fonte da coisa que está contemplando. Agora volte-se para dentro e poda usando essas tesouras de poda de revisão. Agora é assim que fazemos. No final do meu dia, eu reviso o dia. Eu não o julgo, eu simplesmente reviso. Eu olho para o dia inteiro, todos os episódios, todos os eventos, todas as conversas, todas as reuniões. E então, conforme eu vejo claramente na minha mente, eu o reescrevo.
Eu reescrevo e o faço em conformidade com o dia ideal que eu gostaria de ter experimentado. Eu pego cena após cena e o reescrevo, reviso, e tendo revisado meu dia, então na minha imaginação, eu revivo aquele dia, o dia revisado, e eu faço repetidamente na minha imaginação até que esse estado aparentemente imaginado começa a assumir para mim os tons da realidade. Parece que é real, que eu realmente o experimentei e eu descobri pela experiência que esses dias revisados, se realmente vividos, mudarão meus amanhãs. Quando eu encontrar pessoas amanhã que hoje me decepcionaram, elas não farão amanhã, pois em mim eu mudei a própria natureza daquele ser. E tendo mudado, ele testemunha amanhã a mudança que ocorreu dentro de mim. É meu dever pegar este jardim e realmente torná-lo um jardim, usando diariamente a tesoura de poda da revisão. Sei por experiência que isso não só trará esses objetivos e trará essas mudanças, mas o mais glorioso é que isso desperta em você que o usa o Espírito de Jesus. E você se encontra então não justificando, mas perdoando. E você perceberá que liberdade e perdão estão indissoluvelmente ligados. Você não pode ser livre e não perdoar, pois aquele que você quer amarrar, julgar e condenar ancora você pelo seu próprio julgamento dele, pois ele está em você. E então, ao identificá-lo com o ideal que você quer realmente perceber, você se liberta. É dito a você: perdoe e você será perdoado. Não perdoe e então você não será perdoado. É automático, não pode ser de outra forma, pois tudo brota de você que o contempla. E quando você começa a praticá-lo, o próprio Espírito desperta dentro de você e você sabe que você é aquele sobre o qual os outros falaram e pensaram que viveu há 2000 anos. Então, quando você percebe isso através do conhecimento real. Você sabe disso. Sem argumento, você não conta aos outros. Você sabe que você é ele. E então você lerá as palavras no 9 de Hebreus. Ele apareceu para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E você saberá que você é aquele que aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E pelo sacrifício de si mesmo, não é ser um corajoso que se joga na linha de fogo para proteger um irmão. Não significa alguém que dá seu corpo para ser queimado. Alguém que é pregado em uma cruz. Mas o eu do homem é a soma total de tudo o que esse homem acredita e consente como verdade. Então, esse é o eu que é sacrificado. Ouvi falar dessa senhora e ela seria uma esposa maravilhosa para algum homem. E ainda assim ela é solteira. Ela deseja ser a companheira de uma grande pessoa nobre, mas solteira. Eu ouvi isso. Isso se torna parte de mim. Esse é meu conhecimento. Devo sacrificar esse eu para que esse aspecto do meu ser seja tão feliz quanto eu e aqueles em meu mundo são. Pois esse é o eu que devo sacrificar e afastar o pecado. Pois pecado para o místico significa errar o alvo. Não significa a violação de certos códigos, a menos que você tenha um alvo e a violação tenha sido insuficiente. Mas pecado para o místico é simplesmente ter um objetivo na vida e não conseguir realizá-lo. Então, quando você erra o alvo, você pecou. Então ele pareceu afastar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E sabendo que ele mesmo é apenas tudo o que ele consente, tudo o que ele aceita, tudo o que acredita ser verdade, então o que estou acreditando sobre isso, ele está desempregado e não consegue encontrar um emprego, estou acreditando nisso. Agora ponha de lado aquele pecado onde ele está errando o alvo, e então, ao pôr de lado o pecado, eu faço somente pelo sacrifício de mim mesmo, e eu mesmo é essa crença. Então agora eu reviso. Não posso dizer, bem, não vou mais acreditar que ele está desempregado. Acredito que ele está empregado. Eu faço isso pela tesoura de poda da revisão. Eu o trago diante dos olhos da minha mente e o parabenizo por sua boa sorte, porque ele agora está empregado de forma lucrativa. Eu deixo aceitar meus parabéns, porque eu não vejo um homem desempregado. Eu o vejo empregado e ele sabe que está nos olhos da minha mente, pois naquele estado eu o podo do estado desempregado e mais uma vez remodelei o galho que cresce no jardim de Deus. Amanhã,
As pessoas o verão como não poderiam tê-lo visto antes da poda que ocorreu dentro de mim, e ele estará empregado de forma lucrativa. Aquele está doente. Você poda aquele galho. Você não aceita uma coisa no mundo como final, a menos que esteja de acordo com o ideal que você quer realizar no mundo. Mas você faz isso diariamente. Se você não podar diariamente, você perderá o hábito. Então ervas daninhas crescerão. Todo homem que realmente é um jardineiro que se chama jardineiro, um jardineiro no jardim de Deus, pois cada dia é a oportunidade de realmente podar a árvore, esta árvore maravilhosa. E então todos que você conhece são um galho enraizado na videira que você é, e você é aquela árvore especial no jardim de Deus, uma árvore que dá vida, uma árvore que dá frutos para o alimento das nações. Você é aquele. Se você me levar a sério hoje, esta noite não deixe o sol descer sobre nenhuma irritação do dia. Apenas olhe para ela. Não a negue, não a fuja. Olhe para ela para que você possa podá-la e então remodelá-la. Pegue as conversas com seus amigos hoje. Elas foram agradáveis, foram discussões, não importa o que seja, elas foram negativas. Então reescreva o roteiro e imagine a conversa que aconteceu agora que você está reescrevendo pela primeira vez. E isso vai acontecer, pois tudo em seu mundo que você contempla, embora pareça fora, está dentro em sua imaginação. E essa sua imaginação maravilhosa é Cristo Jesus. A imaginação é a habitação real de cada coisa criada. Não importa o que você veja no mundo, isso brota da sua imaginação. Então é para lá que você vai. Essa é a oficina, o jardim de Deus. E agora você tem uma missão, você tem um propósito na vida. É um propósito nobre, porque você foi selecionado para realmente se tornar o jardineiro-chefe no jardim de Deus. E no jardim você deve ter tesouras de poda. E tesouras de poda são revisões. Você simplesmente revisa, e conforme revisa o dia, você revoga o dia, pois o dia não está deslizando para o passado. Ele não recua como as pessoas pensam. Ele está sempre avançando para o futuro, para confrontá-lo, seja podado ou em algum estranho estado de erva daninha. Então, depende inteiramente de nós. Espero que cada homem e mulher aqui hoje me leve a sério e comece este dia podando seu jardim, podando sua mente. Sei que antes de deixar esta cidade em questão de 2 semanas, você será capaz de me contar sobre as coisas novas que brotam em seu mundo ou que brotam da árvore podada que é sua própria imaginação adorável. Tente. Então você saberá o que Blake quis dizer quando disse: no céu, a única arte de viver é esquecer e perdoar. A única arte de viver é o esquecimento completo, colocando algo em seu lugar, sem vácuo, mas colocando algo em seu lugar. Então, quando você lê essas histórias estranhas que você lê na imprensa diária, você simplesmente as ignora. Elas não significam nada. Homens que estão se chamando de líderes, pastores do rebanho, eles excomungam não apenas uma religião, todas as religiões. Os líderes assumem a responsabilidade de excomungar, sem saber que nada deve ser descartado, nada no mundo você pode descartar, pois é para sempre, mas pode ser podado e feito para se conformar à imagem ideal. O homem que não revisará seu dia, ou não o conhece, ou perdeu a visão daquela vida, a semelhança da qual é o verdadeiro trabalho do Espírito de Jesus que transformou esta vida. Então você não os descarta. Na edição atual da revista Time, há aquela alma nobre que é conhecida por nós como Spinoza, Baruch de Spinoza, que deu tanto ao mundo da filosofia, tanto que todos foram enriquecidos porque ele andou na Terra. E aqui, 300 anos depois, o ex-primeiro-ministro de Israel, Ben-Gurion, pediu aos principais rabinos hoje para rescindir aquela excomunhão de 300 anos atrás. E eles dizem a esta alma nobre hoje que não podem rescindir as obras de seus antepassados, que a maldição permanece para sempre. E você deve ler essa maldição tola, tola como está impressa na edição atual da revista Time. Eles chamam todos os anjos para amaldiçoá-lo, como se anjos fossem amaldiçoar. Eles chamam tudo para explodi-lo. Você não poderia andar a 4 côvados da sombra do homem. Ninguém deve falar com ele. Ninguém deve mostrar-lhe gentileza.
Ninguém deve escrever-lhe e nunca ler nada que ele tenha a dizer. E isso é há 300 anos. Os rabinos que o amaldiçoaram foram esquecidos há muito tempo, e se eles vivem apenas por causa de sua maldição. E ninguém sabe realmente quem eles realmente são. Mas você não pode esquecer, se você ler neste mundo as obras de Spinoza. Todos nesta audiência possivelmente usaram uma de suas frases. Você sabia que foi ele quem disse: a natureza abomina o vácuo? Agora você usa, eu uso. Mas qual é a fonte disso? Foi Spinoza. Pois aqui estava esse gigante de uma mente que, depois de 300 anos, mentes pequenas que pensam que estão liderando o rebanho, eles se chamam pastores. Eles deveriam voltar e ler bem o livro de Jeremias. Vocês, pastores que estragam minhas vinhas, e vocês que entraram em meu jardim e tomaram minhas vinhas, agora não dá uva e não dá folha, e o jardim de Jerusalém agora se tornou uma erva daninha. Leia em Jeremias como ele clama, porque os pastores, que se chamam pastores, são líderes cegos dos cegos. Você me aceita esta manhã pela minha palavra. Você não me deve nada, não lhe custa nada vir aqui esta manhã. Você vem, me dá seu tempo e eu lhe dou meu tempo. Mas você sai e tenta e começa este dia podando essa sua imaginação maravilhosa. Você conhece alguém que é mau? Pare de conhecê-lo, trazendo diante dos olhos da sua mente, e continue com ele a conversa mais maravilhosa do mundo, com um espírito terno, um espírito amoroso, e acredite na realidade desta comunhão, porque se você realmente fizer isso, você está entrando no reino dos céus, pois você entra no céu por uma comunhão amorosa e conhecedora com um amigo. Então faça dele um amigo. Um amigo. Se ele for adorável, não importa o que ele seja, você pode podá-lo. E então, ao podá-lo, você está fazendo o trabalho que foi enviado para fazer para o homem, e você é esse homem. Você está colocado hoje no jardim do Éden para cultivá-lo e mantê-lo. Não deixe que ele continue a criar ervas daninhas em seu mundo. Você é absolutamente responsável por cada ser que você encontra neste mundo. Essa é sua responsabilidade. Assim como a professora que lhe contamos que levou esta criança que estava prestes a ser expulsa. Não, a criança não foi expulsa porque ela ouviu o que você está ouvindo esta manhã. Então ela trouxe diante de sua mente a criança que o diretor, o psiquiatra e todo o corpo docente concordaram unanimemente em expulsá-la em seu aniversário de 16 anos, pois ela era rude, ela era grosseira, ela era antiética, e ela foi para casa em uma noite de domingo e trouxe aquela criança diante de sua mente e comungou com ela, e viu nela uma criança terna, uma criança atenciosa, uma criança amorosa. No dia seguinte, segunda-feira, na aula ela expressou toda a gentileza daquela revisão da noite anterior. E 10 dias depois, quando foi vista e testemunhada por todo o corpo docente e pelo psiquiatra, outra reunião foi convocada e eles revogaram seu veredito de 10 dias antes, e a criança não foi expulsa. Ela ainda está na George Washington High School, na cidade de Nova York, que é considerada uma escola excelente. E então lá está ela, sem nenhuma marca negra contra ela, porque uma professora sentou-se na plateia: como você está aqui? E ela acreditou, o que espero que todos aqui acreditem. E ela redimiu um galho de sua própria árvore. Ela não percebeu que a criança era ela mesma. Ela viu até aquele exato momento todas as crianças que ela ensinou em pura objetividade. O homem cego vê o mundo objetivo para si mesmo, algo separado de si mesmo. Quando o homem começa a despertar, ele vê tudo subjetivamente relacionado. Tudo o que ele encontra é parte de si mesmo. E o que ele não entende agora, ainda assim ele sabe que está relacionado por afinidade a alguma força ainda não realizada em seu próprio ser. Então ele não descarta isso. Ele sabe que sua vida é o processo pelo qual ele irá redimi-lo, e ele o redime usando a tesoura de poda da revisão. Então eu sinto que, se depois desses 50 anos andando nesta terra, isso é o que aquela senhora viu quando eu tinha apenas 7 anos, eu poderia realmente fechar os olhos para as 3 dimensões a qualquer momento, sabendo que você não vai refutar isso. Você nunca pode usá-las, mas nunca refutará
essa arte da revisão. E qualquer homem que tentar isso provará para sua própria satisfação que ele pode se elevar além do sonho mais louco dos homens. E ao se elevar, ele desperta o espírito do perdão. Ele se elevará nos estágios iniciais do empreendimento bem-sucedido. Ele aumentará sua renda, fará todas essas coisas, mas perceberá depois de um tempo que esse não era o propósito. Eles eram apenas brinquedos para agradá-lo, brinquedos para diverti-lo, até que ele despertasse dentro de si o Espírito de Jesus. Então ele vê uma missão totalmente diferente. Não a acumulação de riqueza, mas a redenção da sociedade, a redenção de cada homem no mundo. Ele vem para fazer a vontade de seu Pai, e somos informados no capítulo 6 de João. A vontade de meu Pai é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu, mas que eu ressuscite. Não perca nada. Não, você não excomunga, você não apaga, você simplesmente o levanta novamente, e conforme você o levanta, você se levanta e a jornada é para sempre. Você está subindo uma linha vertical infinita em sua própria imaginação maravilhosa, e você só sobe elevando os outros. Os cegos pensam que podem salvar a si mesmos, e porque eles pensam que podem salvar a si mesmos e descartar o resto. O cego também disse isso centenas de anos atrás. Ele salvou como salvou os outros. A si mesmo ele não pode salvar. Eu digo a você que é uma declaração falsa. Foi colocada na boca do fariseu, colocada na boca do sinédrio, os líderes que pensavam que eram líderes. Mas eu lhe direi que um homem se salva por e somente pela salvação de seu semelhante. Não há outra maneira de salvar a si mesmo, a não ser salvando o verdadeiro eu. E todo homem está enraizado em você que observa os homens. E então não descarte, eleve-os, poda a árvore e torne-se o verdadeiro jardineiro no jardim de Deus. Pegue qualquer coisa. Você tem um filho hoje. Nós pegamos todos os pedidos esta manhã. Havia dezenas e dezenas de pedidos esta manhã. Todos devem ser respondidos, nenhum deve ser descartado. Não diga que um é impossível. Não há nada impossível para sua imaginação e sua imaginação é Cristo Jesus. Com ele todas as coisas são possíveis. Use-o, desperte-o, acorde-o de seu sono. Ele tem dormido ao longo dos séculos. Porque ele dormiu, ele sonhou em ser todos esses estranhos estados deformados. Pois o mundo só dá testemunho do uso ou mau uso da imaginação. Como nos é dito, ele é a única coisa no mundo. O que ele é a única coisa no mundo? Sua imaginação, pois é a habitação de cada coisa criada e por ela todas as coisas são feitas e sem ela nada é feito do que é feito. Então use-a sabiamente, use-a amorosamente e sempre que você usar sua imaginação amorosamente em nome de outro, você está naquele momento literalmente mediando Deus para o homem. A imaginação é o poder redentor do mundo. E você está realmente mediando Deus para o homem ao usá-la de uma forma amorosa e maravilhosa. Agora, vamos entrar no silêncio. Para quem chegou até o final do áudio, vou deixar um bônus de como usar de modo simples a técnica de revisão de poda. Revise um acontecimento que não ocorreu da forma que você queria. Não é para julgá-lo, apenas revise. Em sua imaginação, reescreva e revise esse acontecimento da maneira que você gostaria que ele tivesse ocorrido. Entre no estado semelhante ao sono, estado conhecido como SATS. Muitos perguntam o que isso significa. É simplesmente um estado em que você se sente completamente relaxado e pode ser feito em qualquer posição confortável. Reviva o acontecimento já revisado em sua imaginação repetidamente, até que o estado imaginado comece a assumir os tons da realidade. Isto é, até que comece a parecer que pode ter realmente acontecido da maneira que você escolheu. Ou adormeça enquanto repete a cena, ou acorde desse estado de sonolência quando souber que ela terminou. Neville nos aconselha a, no final de cada dia, fazer essa revisão da maneira que gostaríamos que tivesse sido. Ou seja, reviver o dia em nossa imaginação de acordo com nossos desejos até que pareça real. Por meio desse método, você pode revisar qualquer evento indesejado e descobrirá que nos próximos dias e semanas, as coisas começarão a mudar para melhor de acordo com sua revisão.
Espero que tenham apreciado o áudio de hoje. Se ainda não forem inscritos, inscrevam-se, curtam e compartilhem nossos conteúdos. Assim o YouTube levará esses ensinamentos a mais pessoas. Gratidão imensa, paz e muitas bênçãos na vida de todos.